Página 142. Bom, vocês sabiam que muitas pessoas, não vivem, não moram no município onde nasceram? Isso. Exemplo, isso pode acontecer com alguns de vocês aí. Às vezes as pessoas nascem em um município, nascem em uma cidade, mas moram em outro. Isso é prova do quê? Da migração interna. Migração interna é essa movimentação de pessoas que acontece dentro de um país. Quando a pessoa muda de um município para o outro, quando a pessoa muda de um estado para o outro, ou quando a pessoa muda de uma cidade para o outro. Isso se chama o quê? Migração interna, tá? Isso acontece por diversos motivos, por busca por melhores condições de vida, as pessoas aí fugindo, de algum problema climático, exemplo, os nordestinos, eles às vezes saem, do Nordeste em busca de melhores condições de trabalho, por causa da seca que eles enfrentam lá, Então, por causa de diversos motivos. Vamos fazer a leitura aí do texto da página 142? Olha só. As migrações internas no Brasil. Muitos brasileiros não moram nos municípios onde nasceram, pois migraram para outras regiões do país, levando consigo a cultura típica de sua região de origem. Essa mistura cultural ocorre devido às migrações internas, ou seja, o movimento de pessoas no próprio país. No Brasil, há muitos motivos para ocorrer esse tipo de movimentação interna, mas o mais importante deles está relacionado às atividades econômicas, determinantes para os deslocamentos populacionais, ou seja, a busca, pelo trabalho, a busca por melhores condições de vida. A partir de 1930, os fluxos migratórios no Brasil passaram a ter relação com a industrialização crescente. Houve um processo chamado êxodo rural. Um grande número de pessoas que saiu do campo, na área rural, em direção às áreas urbanas dos respectivos municípios. Esse movimento foi responsável por uma mudança na distribuição da população brasileira, que passou a se concentrar mais nas cidades. Observe no quadro os movimentos migratórios a partir da década de 1950. Então, podemos observar aí, olha só. O local de saída e o destino que eles iam, para onde eles iam. Então, as pessoas saíam da região Nordeste e iam para a região o quê? Região Sudeste, região Sul, região Centro-Oeste, que é a região que a gente pertence, onde fica o nosso estado, E eles iam por causa do quê? Olha só os motivos, Fuga das secas, busca de trabalho e novas oportunidades, garimpo, agricultura, Aqui, ó, nesse ano aqui, eles saíam aí da região Sul e Sudeste e iam para a região o quê? Para as regiões o quê? Centro-Oeste e Norte. E eles iriam em busca de quê? Novas fronteiras agrícolas de criação de gado. Aqui também, nesse ano aqui de 1970 a 1880, eles saíam da região Sudeste e outras e iriam para o quê? Para a região Norte, E por quê? Zona Franca de Manaus, abertura de rodovia transamazônica. Então, em busca também de trabalho. Olha só, a partir da década de 1980, houve redução das migrações entre as regiões do Brasil em relação às décadas anteriores. A migração de retorno, ou seja, a volta dos migrantes para as cidades de origem, foi um fenômeno bastante comum a partir dos anos de 1990. Isso ocorreu porque às vezes a pessoa vai em busca de melhores condições de vida, mas não é bem isso que ela encontra. Aí o que ela faz? Ela retorna para o seu lugar de origem, Um exemplo significativo foi o retorno de muitos nordestinos que haviam migrado para o Sudeste. A expansão das fronteiras agrícolas nas regiões Centro-Oeste e Norte e o crescimento de polos industriais fora do eixo Rio-São Paulo vem modificando as movimentações populacionais internas. Por quê? Porque hoje, um dos estados mais populosos aí é o estado de São Paulo, E ele possui uma grande industrialização, ou seja, ele possui grandes indústrias, tem mais indústrias, mais fábricas, e as pessoas vão em busca de trabalho. Isso mesmo. Olha só, agora aqui na página 143, novos
imigrantes. Vamos falar aqui? Os motivos da nova imigração são diferentes para cada grupo. Isso mesmo. Por que isso é diferente, pessoal? Por quê? Exemplo, quando a migração acontece fora do país, né? Não acontece internamente, acontece externamente, isso acontece por outros motivos e também acontece por motivos específicos de cada grupo, né? Exemplo, tem alguns grupos que fogem dos seus lugares por causa de guerras, por causa de perseguições religiosas ou políticas, né? Por causa de catástrofes. Olha só, alguns migram em busca de novas oportunidades de trabalho, outros fogem de guerras, de dificuldades econômicas ou de perseguições políticas e religiosas em seu país de origem. Há também a questão da integração mundial, que vem ocorrendo por meio do intercâmbio entre os povos. Essa conexão atrai pessoas que desejam estabelecer boas relações econômicas e comerciais em outros países. Muitos chineses e coreanos, por exemplo, quando chegaram aqui, desenvolveram atividades nas áreas comercial e alimentar, principalmente nos grandes centros urbanos, ou seja, São Paulo também, né? Desde o final do século XX, os imigrantes que chegam ao Brasil vêm principalmente de países da América do Sul e da África. Bolivianos, peruanos, angolanos e nigerianos migraram em busca de melhores condições de vida. O ano de 2010 marcou o início da imigração haitiana para o Brasil. Naquele ano, um grande terremoto atingiu o Haiti, localizado em uma ilha da América Central, na região do Caribe. Como a catástrofe deixou inúmeros feridos e desabrigados, muitos fugiram da situação de caos buscando abrigo no Brasil, que a tia falou. Muitos fogem aí por causa de grandes catástrofes, né? Com o início da Guerra Civil na Síria, em 2011, houve um grande fluxo de imigrantes sírios refugiados para outros países, entre eles o Brasil. Esses são apenas alguns exemplos dos vários grupos que chegam a nosso país em situação provisória ou definitiva, diferentemente do que acontece em alguns países da Europa, onde os imigrantes recém-chegados devem permanecer em um campo de refugiados, sem direito a trabalhar. No Brasil e em outros países da América Latina, os refugiados podem trabalhar e até estudar, pois têm os direitos de cidadão reconhecidos. Campo de refugiados, vamos entender o que é? Local provisório onde o refugiado mora com outros grupos de várias etnias. Bom, é muito importante essa questão aí, né, do nosso país receber bem essas pessoas, porque a gente gostaria, né, de ser recebido aí, que as pessoas também nos recebessem bem, né, nos outros países. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Cada pessoa tem seus motivos para deixar seu país de origem, mas todos buscam formas de reconstruir a vida. Aqui, os imigrantes formam novas comunidades, ainda que enfrentem dificuldades de adaptação com a língua, a alimentação, a temperatura, os costumes locais e muitos outros desafios, como arrumar emprego. Mas mesmo assim, eles são aí recebidos com muito amor e carinho. Então agora vamos falar aí sobre a temática da página 144 e 145. Espero por vocês na próxima videoaula.